Mas bota lá. Aonde? Não tá. Não tá, não tá lá. Vai lá e bota e fatura esse gol aí, cara. Vamos lá. Vamos ouvir. É para ler primeiro ou que a gente falar que a gente conversa? Como? É para... Leia, leia. A complexidade da dialógica da natureza resulta da relação entre ordem e desordem. Em toda ordem existe uma negentropia. Não. Existe uma desordem onde ambas constituem a negentropia da matéria. Para cada desordem há uma ordem generativa e conectiva, né? No contexto pedagógico, tal dialógica é dada por duas estruturas, uma cognitiva e outra conceitual. Que a estrutura cognitiva ela vai permitir o religar humano consigo. Deixa eu ler a frase. Lê a frase. Dado por duas estruturas, uma cognitiva e outra conceitual, que vão permitir o religar do ser humano consigo mesmo e do humano com a natureza. Só isso. Tá bom? Vamos valorizar críticas, perguntas, destaques. Teve uma parte do meio que eu achei. Sim. Não entendi direito. Ficou bem claro. Mas qual parte? Final tá bom, tá? Sim, no final eu achei. Ok, fechou certinho. Fechou com o que você estava querendo, né? E vocês? Vocês não chegaram aí no Revidade, esse grupo chegou, né? Mas sabe que é para chegar ali, né? Não, chegamos na verdade. Professor, o que é negentropia? O que é negentropia, Fernanda? Explica para ela. Então, a negentropia é a negação da entropia. O que é entropia? A entropia, o texto diz que é o que vai explicar a degradação da energia através da dissipação de calor na realização do trabalho. Ou seja, É desperdício de calor. É a desordem. No caso, se a gente negar a desordem, ou seja, negar a entropia, a gente tem a ordem. A desordem, tipo, nada está indo exatamente numa mesma direção, assim. É difuso. O caos está na entropia. E a organização está na negoentropia. A organização do caos é o que ela tenta fazer. Foi assim que a gente entendeu nas nossas discussões. Você está certo. Bom, fica como um dever de casa tu dar uma lidinha no texto para ver se tu consegue pegar a etimologia da entropia e da negoentropia. A entropia é uma palavra mais fácil, mais conhecida e, de certa forma, matematicamente, ela mede a dissipação de calor quando tu realiza um trabalho. Eu aqui estou perdendo calor, estou irradiando calor, né? Então, isso é entropia. Isso. A gente fez uma analogia aqui quando a gente estava conversando, que a ideia de, por exemplo, da formação do universo. Isso. Ele estava falando, nossa, não sei. Antônio, você quer explicar aquele exemplo do universo? Assim, a gente pensou Big Bang, né? Isso. Então, a princípio, digamos assim, só caminharia no sentido da degradação da energia. Isso. Mas, no entanto, a gente tem buracos negros, tem Via Lácteas. corpos densos. Então, mesmo essa desorganização, ela gera uma outra... Perfeito. Uma das coisas mais lindas para tu mostrar o exemplo de negoentropia é tu olhar de noite para aquela constelação de estrelas e imaginar a Via Láctea, que como a gente está dentro dela, tu não vê lá de fora. Mas tu põe no Google a imagem da Via Láctea, aparece. Aquilo ali é negoentropia pura. Entendeu? Tu tem 14 bilhões de anos, aquelas coisas ali mostrando aquela maravilha, o que são aqueles sistemas solares. Para nós, somos um pouco egocêntricos. Eu sou um pouco egocêntrico com respeito à Via Láctea. Né? No sentido de que, meu Deus, está certo que eu moro em Floripa e em Floripa eu moro no Campeche. Mas com respeito ao universo, eu moro na Via Láctea. Não tem coisa mais linda do que a Via Láctea, certo? E a beleza é resultado da negoentropia. Essa coisa que tu acha que está
E entrópica, e é mesmo, ela está em expansão. Né? Ou seja, o universo é entrópico. Pô, mas dentro dele, ele gerou, por diversas interações, espaços absolutamente não entrópicos, belíssimos. E lá no cantinho dessa Via Láctea ainda tem esse planetinha, entendeu? Então, pô, cara, é fácil de tudo isso. Fala? Em relação a uma outra coisa que ele estava falando, que a gente lê no texto aqui meio que visualizou o teta-edro que ele fala. Isso. E aí que fala que dessa relação, essa dialogicidade entre desordem e ordem, ela combina, e tem uma outra também, qual era a terceira? Na organização. Ela emerge da ordem, da desordem, da interação entre as duas, emerge a organização. Claro, a Via Láctea é uma coisa organizada, um átomo é uma coisa organizada. Tinha feito uma outra também analogia com entropia. Por exemplo, na organização de um grupo. Sim. Você tem várias pessoas, cada uma pensa de uma forma única, né? Singular e tal, então no caso uma desordem. Né? E para a negoentropia, por exemplo, a gente conversa e vê coisas em comum e um objetivo em comum, e a gente tem isso significa, tem um significado para a gente que bate com o que a gente é e bate com o grupo e com a noção do grupo, da organização do grupo em si. E disso aí emerge o quê? Emerge a construção do domínio linguístico, que seria a organização. Do ponto de vista da pedagogia. Você construir um consenso em torno de um conceito. Tá certo? É o que nós estamos fazendo aqui. Tá certo? Então, a pedagogia da sustentabilidade, ela tem uma razão, e mais tarde vocês vão entender essa palavra, hermenêutica, né? De valorização do conhecimento não necessariamente científico, né? Mas também o popular, o tradicional. Ok, me presta um pouquinho esse texto aqui. Agora tem algo que é o final desse processo da construção coletiva, que é você pegar o texto, que é esse texto que traz um pouco da objetividade, e olhar para aquela nosfera e ver se tem alguma palavra aqui. Eu peço que quem tem o texto passe os olhos rapidamente, para ver se você tem uma palavra para sugerir, para entrar. Por exemplo, o religar tu botou lá, mas está pouco, né? Porque é tão importante você distinguir que existe um religar interno, consigo mesmo, e outro com a natureza. Pô, Marcelo, bota lá então, por favor, porque eu vou ficar mais satisfeito. Põe lá, por favor. Religar consigo mesmo e religar com a natureza. Põe lá. Pô, essa palavra é fundamental, essa questão da irredutibilidade. O que mais? Interações já está, né? Negoentropia e entropia são duas palavras importantíssimas. Não, pode escrever você mesmo, mas é importante isso aí. Bom, a negoentropia, entropia e negoentropia é um par. Isso é que começa a formar a tua dialógica complexa. Ok? Caos. Atenção, vamos dar uma encerradinha aqui. Entropia e negoentropia. Outros pares que vocês queiram, né? Mas já está legal. A Aline está por aí? Não? Tá. Eu vou pedir depois para bater uma foto. Vocês, quem quiser bater uma fotozinha bem ali e mandar para o grupo. Né? Ok, bom. Agora eu queria pedir para a Fernanda, que é nossa visitante, mostrar em termos de cérebro, de sinapse, como é que funciona essa coisa da dialógica. Por exemplo, toda vez que eu falar de entropia, vai ter outra sinapse ligada à sinapse da entropia. Então isso aqui é expansão lateral. Não, porque a entropia, a
seja a negoentropia. Isso é que é você avançar na questão da complexificação do teu cérebro, na verdade, da rede neurológica. Porque a ordem não sei. Entendeu? Porque, sei lá, eu lá, o seu religar é um instrumento que o religar é uma natureza. Essas coisas são instantâneas. Né? Isso é que vai construindo a tua complexificação da tua rede neurológica. O que vai fazer com que tu te negue a reduzir a realidade, a sociedade, as pessoas, é essa construção diferente das tuas sinapses, claro, associada com as tuas emoções. Claro. Posso fazer uma observação? Duas. Eu descobri esses tempos, professor, que isso é muito importante para a gente evitar Alzheimer. O quê? Evitar o Alzheimer, mas de forma muito séria mesmo. Por quê? Porque o Alzheimer, quanto mais sinapses a gente consegue construir diferentes, por isso que eles dizem para a gente fazer atividade diferente, menos possibilidade a gente tem de o Alzheimer continuar ou mesmo ele surgir. Então, se a gente consegue fazer com que o cérebro expanda lateralmente, a gente está evitando chegar nesse ponto de esquecimento, de queimar muitas sinapses, ou seja, é quase um tratamento. Tá. Eu quero fazer outra observação. Diga. O ômega 3 é a única coisa que constitui o axônio do neurônio. Ah, é? Ele atua lá no axônio. O ômega 3. Ainda é bom para Alzheimer Também. Ou seja, onde a gente acha. Vamos para a próxima. Ok, então, gente. Podemos fazer uma valorização? Vocês gostaram? Estava bom? Eu convido vocês a levantar, tomar uma água, porque nós já vamos começar a segunda. Nossa, eu tô Essa aula já. Mas essa aula você Por essa noite eu não teria esse dia de hoje. Deve ser
Na nossa Mas tem Podemos sentar um pouquinho. Vamos conectar. Vamos fazer uma pergunta. Bom, vamos lá. Eu preciso checar a lembrança se vocês estão trazendo o material, porque como nós estamos com o Ibope alto agora, eu espero que na próxima aula, que é quando a gente fecha o conteúdo, né? O terceiro tema. Mas já na prova. Já. terceiro tema do. O terceiro tema. Ah, o terceiro tema Módulo 1, agregador. né? Módulo 1. Não, do... A pedagogia do completo. Então, eu gostaria de checar quem trouxe o texto tema agregador 2. Eu acho, professor, eu achei que eu vinha e eu... Achando, todo mundo achou. Eu tirei essa cópia de todo o material, e aí Eu achei que era. Ó, esse aqui é bom para a gente se esclarecer. Atenção, ela está falando de uma coisa que eu gostaria que a Cláudia explicasse para mim. O que ela achou? O tema de hoje seria o último capítulo daquele livro do tomo 1. E aí, explica para ela. Não é. Cada aula, cada tema do vereador está baseado o primeiro está baseado no tomo 1, o segundo no tomo 2 e o terceiro tem 5 tomos. Vocês precisam compreender um pouco essa complexidade. São 6 tomos, né? Ou 7? 6. 6 tomos.
O primeiro tema, a natureza física, está baseada nesse aí, tomo 1. Tomo 1. Tem aqui. Ok. Vocês precisam, pelo menos, ter uma intimidade com a estrutura da pedagogia. Estou tentando. Eu não estou pedindo para que vocês Todos. tenham, porque eu estou entendendo que as tarefas que vocês têm. Mas vamos lá, nós estamos nos dedicando a um autor, Edgar Morin. O cara está vivão ainda. Ele veio do Brasil aqui. Veio no Brasil, já tem 93 anos. E são a teoria da complexidade que ele resumiu, ele desenvolveu seis livros. Certo? O tomo 1 aborda a natureza física, o tomo 2 aborda a natureza biológica e os outros 4 abordam a natureza humana. Certo? Para ajudar a introduzir vocês na leitura dos livros, eu fiz uma orientação de leitura. Vocês estão acompanhando isso que eu estou falando? Ele aí não está sabendo o que eu estou falando. Mas tudo bem, fique tranquilo. Vai ter o seu tempo. Eu já falei no início que esse é um curso para, acontecer na sua vida em 2 momentos. Nesse agora e um outro no futuro. Quando for o momento. Quando for o momento. A vida só acontece. É que assim, tem muita coisa que eu não estou entendendo, daí eu estou ficando nervosa. Não é para pegando ficar as coisas, estou lendo e eu estou entendendo menos ainda. Isso é. Eu estou tentando Por isso é que a gente tem que dar um tempinho e ir explicando. Então, nós estamos na segunda pedagogia do primeiro módulo, tá certo? Cada módulo, o total são 3 módulos, vocês estão no primeiro módulo. Cada módulo tem 3 pedagogias. Então, este módulo, como é o nome desse módulo, Fernanda? Módulo 1? Pedagogias gerais da sustentabilidade. Por quê? Porque aqui a gente não fala de sustentabilidade, a gente fala de teorias macro, que tem tempos diferentes da ideia da sustentabilidade, mas que são fundamentais para a gente chegar perto da teoria da sustentabilidade, tá bom? Então a gente organizou isso na pedagogia do viver, agora nós estamos vendo a pedagogia do complexo e no mês de novembro nós iremos ver a pedagogia do transdisciplinar. Cada palavrinha dessa, transdisciplinar, complexo e viver, são teorias que reúnem muitos conhecimentos que já existem há décadas, certo? Nenhuma delas fala em sustentabilidade. Nós é que estamos trazendo essas 3. O Morin não fala em sustentabilidade, ele fala em complexidade, certo? O Basarabi não fala em sustentabilidade, ele fala em emergência, em outras coisas. E o Maturana, o Solano também não fala. Mas são teorias que nós estamos trazendo para nos complexificar o raciocínio, para chegar a pensar numa sociedade sustentável, tá bom? Então, nesse momento agora, nós estamos vendo a segunda pedagogia, a pedagogia do complexo. Essa pedagogia, ela é focada então em um autor, mas não fica somente no Morin, certo? Porque o Morin tem outros autores maravilhosos que trazem o conteúdo do caos, o conteúdo dos fractais, que trazem outros conteúdos que vão na direção, são convergentes à complexidade, certo? Tá bom, então agora, dentro da pedagogia do complexo, assim como em todas as outras, ela é organizada em torno de 3 temas agregadores, como se fossem buracos positivos lá, como ela falou, ou seja, que agregam conhecimento específicos, tá certo? Então, nesse caso, nós temos a complexidade física, a complexidade biológica e a complexidade humana, ok? Então é isso. Hoje nós estamos vendo a física e a biológica, porque na aula passada a gente conversou muito, e agora, na próxima semana, a gente vai ver a complexidade do humano.
Ok? Tá bom? Ok. Para auxiliar você a se introduzir nessa quantidade de páginas impressionante, eu fiz uma orientação, uma sugestão de leitura, certo? Até aí, tudo bem? Tem isso? Aí tem uma sugestão de leitura, ó. Tá vendo? Ó, tomo 2, ó. Tá vendo? Isso eu tenho, que eu imprimi a mochila do semestre passado. Beleza? Eu estou mandando de novo, já mandei esse semestre para vocês. Isso, eu mandei já umas revisõezinhas, então é bom vocês pegarem aquela que eu mandei. Eu não sei se aquilo que está no GTI está velho, porque eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar e não estou conseguindo, né? Não, é diferente, eu não vou contar qualquer um, né? Você é um ser especial. Você é uma pessoa especial. É que a gente tem uma relação antiga, sabe? Bom, então aqui, ó, aqui tem um texto que ajuda você a pegar aquele livrão lá, no caso é esse aqui, ó, o 2, na edição portuguesa, porque tem aqui no Brasil com outra capa. E aí, bom, por onde que eu vou começar esse troço? Você dá uma olhadinha aqui, que é amigável, ó, vai para a página tal, pula a página tal, tá bom? Tá ajudando? Ô mãe, tá ajudando? Tá. Então é isso aí. Agora, além dessa sugestão de livro, tem o texto do tema agregador, que é aquilo que está construído com certo rigor, enfim, é o que a gente usa na pedagogia, certo? O tomo 1 e o tomo 2, então, são referentes às letras que a gente fez hoje. Exatamente, nós vamos fazer agora o tomo 2. A natureza física, agora nós vamos fazer a natureza biológica, tá? Bom, então agora, com respeito à repetição do processo, eu sinto que, bom, não vai dar, já são 9 horas, não vai dar para, mas eu só quero começar para que vocês percebam que a metodologia é a mesma. Né? Primeiro, revelar a subjetividade, qual é a sua ideia de complexidade da vida. Agora não é mais a complexidade do átomo, não, a complexidade da vida. Vamos tentar recuperar um pouco o que o texto fala e depois novamente produzir um conceito, tá bem? Então eu estou querendo que a gente consiga avançar pelo menos no primeiro e no segundo, tá? Que é cada um de vocês falar a parte subjetiva e depois fazer a leitura, pelo menos, desses 2 textos aqui. E aí vocês vão ver que a estrutura do texto, a estrutura gramatical, é igual à da outra. Não vai mudar, claro. Então, por exemplo, eu digo aqui, para a compreensão da complexidade da vida e da própria vida da complexidade, é a mesma frase da outra lá, certo? É necessário um contexto pedagógico. Tá? Então, eu falo aqui a estrutura cognitiva, que lá era ordem, desordem, aqui vai ser autonomia, ecologia, entendeu? Então, enquanto que lá na outra, na pedagogia da natureza física, a ideia era que a gente se desse conta da dimensão física do nosso corpo e do nosso espírito, aqui, digamos, o objetivo pedagógico da natureza biológica é nos dar conta de que nós somos o que somos, porque temos uma dimensão que está fora de nós. A dimensão ecológica. Vou falar de novo. Como é que é? O que eu quero dizer para vocês é que eu quero motivá-los a se dedicarem, porque é tão gostoso. A complexidade física nos leva ao nosso interior, para que nós nos reconheçamos que existe uma dimensão física, atômica, quando eu falo de física, estou falando de átomos, que nos constituem, e nós somos essa matéria que a gente vê que está lá fora, ela está dentro de nós. Já a complexidade biológica nos leva a uma ideia de nos reconhecermos como humanos
numa dimensão que acontece fora de nós. E esse aqui é a crucialidade da coisa. Ou seja, nós somos o que somos porque temos uma dimensão ecológica. Nós não vivemos fora de um ecossistema, apesar de achar que não tem nada a ver. Mohan vai trazer essa irredutibilidade de cada indivíduo, barata, jacaré e humano, tudo a mesma coisa. Jacaré, pensa no jacaré. No nosso pequenininho, de papo amarelo, se não fosse humano, o que ia acontecer com o jacaré? Entendeu? Não ia acontecer o jacaré. O jacaré acontece porque ele tem. O jacaré do papo amarelo é um dos últimos animais que nós temos, porque o mangue é o último ecossistema que nós temos, tem 100 mil anos, é novíssimo. Certo? O jacaré de papo amarelo é um dos últimos jacarezões que se adaptaram. Nós humanos, temos 100 mil anos. Só depois dos mangues terem se formados é que a gente se formou. Nós somos o que somos porque temos uma dimensão ecológica que nos determina. A tal ponto que quando a gente sai desse ecossistema maior que a gente vive, que é a biosfera, nós temos que levar junto a biosfera. É tão chocante isso. Nós não existimos fora da biosfera. Bom, então a biosfera é uma dimensão humana. Biosfera é humana. Então essa ideia, a dimensão que o Mohan traz da natureza, a complexidade da natureza biológica é isso. A complexidade da natureza biológica é o ser humano se dar conta de que ele tem uma dimensão que está fora dele, que o determina e o condiciona, que é o ecossistema. É isso que vai dizer esse livrão aqui, no frigir dos ovos. Ou seja, se não fosse esse sistema, não ia ter humano. Não ia ter humano, é a mesma coisa que se não fosse o gluon estabilizar o neutro e o próton, não haveria aquele átomo que nós conhecemos, haveria outra coisa. Né? Outra matéria, entende? Não vamos dizer que não haveria um mundo que está aí, mas seria diferente. Nós somos o que somos, Fernanda, porque existe uma dimensão ecológica que nos determina. Então a nossa felicidade não pode prescindir da ecologia. Eu quero ser feliz. É? Cria a consciência da tua conectividade com a ecologia que te cerca. Não é legal isso? Cara, quando acontece isso, tu é outra pessoa. Tu fica mais seguro, como o Bruce Lee, sabe? Be water. Não vai ser Bruce Lee. O Bruce Lee é um cara assim, que era seguro de si, sabe? Acho que ele falava be water, né, professor? Seja água, flua. Seja água, flua como a água, flua como o vento. Né? Se você nasceu entre as alcárias, aprenda conheceu uma gralha azul, sei lá eu. Ou seja, reconheça a dimensão ecológica na qual você nasceu, na qual você vive e na qual você morrerá. Eu fiquei pensando agora em Paulo Freire, e quando ele fala de que nós somos condicionados, mas nós não somos determinados, no sentido de que nós estamos agindo e influenciando no mundo ao nosso redor, no ecossistema, na vida de uma forma geral. Nós não somos determinados. Desculpa, pode, eu acabei de... As pessoas estão tentando entender que tem uma diferença aqui entre Mohan e Paulo Freire, nesse sentido de que, ou não. Não. À medida que eu estudo o Paulo Freire, eu vou descobrir, por exemplo, que o Paulo Freire, toda a pedagogia do Paulo Freire é baseada no conceito de amor. Porra, ninguém fala isso. Não existe diferença. Existe diferença no sentido de falar, né? Da construção pedagógica de cada um.
mas ambos compreendem que nós somos condicionados, compreendem. mas conseguimos estar alterando e transformando Claro. a Então, onde é que realidade. tu acha que Paulo Freire tira essa frase maravilhosa de que todo texto tem um contexto? Isso é absolutamente lógico. Entendeu? Quer dizer, Paulo Freire bate toda a vida nisso e parece que os professores não aprenderam nada com Paulo Freire. Traz os textos para a sala de aula sem nenhum contexto, ou fala sem nenhum contexto. E aí é claro que os alunos, as crianças ficam aborridas. Né? A culpa não é dos professores, eu vou defender agora a classe. Não, A culpa é do contexto que os professores É. estão É inseridos. do Freud que falou. Mas que cada um tem a sua responsabilidade, é claro. Claro. Porque o professor também tem um poder, que é o poder de poder ensinar sem ser tão controlado. Né? Mas é assim, só existe aprendizagem quando a pessoa quer. Aí é difícil você ensinar quando 30 não querem aprender. Claro. E aí você se Você é esgota. professora, calma. Você se esgota. Será que alguém aprende sendo ensinado ou você tem que motivar as pessoas e elas vão As aprender? duas coisas. Nós estamos São vendo a complementares. lógica. É, mas a gente não Sempre é mais de uma coisa. Às vezes é mais, 2, 3, entendeu? Mas uma coisa que ajuda é você se desapegar de algumas palavras. Por exemplo, essa ideia freudiana de que nós temos que buscar e identificar culpados. Certo? O quê? Culpado. Culpados. Certo? Toda a vida nós passamos a vida inteira querendo saber quem é o culpado da nossa desgraça, do nosso problema. Em vez de ser responsável. Vamos, essa eu digo para vocês, atenção para as palavras. Responsabilidade. Olha, nós temos drama, nós temos muitas outras palavras que a gente pode usar, dramas, dificuldades, incertezas. Mohan fala muito da incerteza, né? Tem que estudar essa Então eu acho que a gente tem que. As palavras nos aprisionam, as palavras matam, as palavras nos. A gente tem que tomar, porque a gente não consegue viver sem as palavras. Assim como elas nos libertam, elas nos aprisionam. Então, eu peço que vocês tenham cuidado com as palavras. Às vezes, as palavras que tu usa é que está dando. Vamos conhecer novas palavras. Novas linguagens para Vamos abrir, expandir o cérebro lateralmente. Vamos parar de falar. Bom, a ideia é essa. A ideia é que você seja tolerante com o teu momento que tu está vivendo. E que você também seja curioso. Olha, eu posso sair dessa, eu posso ter uma melhor performance, sei lá, como é que eu posso dizer. Tudo é treino. Você está vivendo numa singularidade. Você pode fazer a diferença no mundo. Pode mesmo. E é agora, não é amanhã. Entende? É com o teu filho, é com o teu companheiro, com a tua companheira, com a tua solidão. Enfim, você pode fazer a diferença. A diferença não no sentido de heróico, não. A diferença no sentido de evolução da humanidade. Por quê? Porque você carrega a humanidade dentro de você. Você é a humanidade. Você. Que só existe um momento. E é você que é a humanidade. O jacaré vai ser humano na medida em que tu reconheceu. Entendeu? Senão ele vai ser jacaré. Deixa ele lá. Jacaré vem para jacarejar. Deixa ele. Mosca vem para mosquear. Deixa ela lá. E nós viemos para quê? É isso que a gente não pode perder essa pergunta. Para que você veio? Para humanizar. Para se humanizar e para fazer as pessoas se evoluírem. Entende? Não tem outra resposta. Não. Tem também. Tá vendo? Eu já estou reduzindo, tá vendo? Mas para quê? Para a gente tentar dialogar com os momentos depressivos do dia. Entende? A gente não precisa ter medo da depressão, a gente precisa reconhecê-la, ela faz parte dos nossos dias, dos nossos momentos do dia. Entendeu? A depressão não é um estado, a depressão é uma onda, você tem momentos que né? Ela está indo, entende? A gente tem que tomar cuidado com ela, valorizá-la. E como é que tu valoriza a depressão? Né?
perspectiva de humanização. Né? Ok? Por que a gente está falando dessas coisas tudo? Nós estávamos onde? A gente estava Eu falando larguei. sobre texto e contexto. Ah, porque daí me emociona. Sobre a questão do... Eu dei uma palestrinha sobre Paulo Freire, vocês vão ver, né? Eu sou o que sou porque Que você é o quê? Aí você que é. existe, não, era isso que eu estava falando. Ah, porque existe uma dimensão ecológica na qual você. Mas também, né? Mas você soube que eu dei uma palestrinha sobre Paulo Freire? Então, a Lívia falou que ia ver se conseguia lá na Zagner, É. porque a gente veio pra aula, eu não sabia se eu ia lá ou se eu ia pra aula. Daí. Ah, sim, era aula aqui. Aí a Rita falou que ia tentar conseguir o link. Foi legal, foi legal. Foi na FAED. Foi. Ela coloca o Paulo Freire na Isso. semana lá da pedagogia. Ah, tá. Ele estava numa sala, daí tinha várias oficinas, uma delas eu já Eu vi. Mas é legal, se desse pra gente recuperar um dia assim, Eu queria fiquei com inveja. essa coisa Pedagogia que o senhor não compareceu. do quê? Aqui na aula? Eu soube que foi esse. Ah, bom, mas. Eu fui convidada. Ninguém mandou e-mail, o né? Santos de casa não faz Ah, mais. santo de casa não fala. Isso eu sei disso. Mas só tem que ir lá ver O GC. papel fechado, o papel passado. Oi, que vitória. Bom, então nós estamos aqui. Bom, eu queria dizer o seguinte, são 9h15. Eu gostaria que vocês se esforçassem para ler esse texto, porque na semana que vem vai ser um problema. Vocês procurem chegar não tão atrasados, mas eu vou começar, vamos começar, porque eu e o Marcelo chegamos, somos os dois primeiros, então a gente, e a Cláudia também, então nós vamos chegar e vamos aplicar já de cara a pedagogia na complexidade da natureza biológica, certo? Mas eu acho que semana que vem vai ser mais... Acho que a gente vai conseguir. Não, é Não que vai ter realmente parte- nós estamos forçando a natureza, Não é vai muito ter essa parte cansativo. da subjetividade? Vai, Não vai, mas não quero dizer que assim, já vai estar mais preparado, eu acho que a gente É. passa um tempo, né? É, porque se vocês derem uma leitinha aqui, e aí dá um tempinho para você pensar a essência pedagógica desta contribuição do Mohan, que isso não está escrito assim, né, da forma como eu estou falando assim, tão sinteticamente, de que a natureza, a complexidade da natureza biológica é para que nós reconheçamos que somos o que somos, porque somos determinados por uma dimensão ecológica. Então o Mohan vai dizer o seguinte, toda a autonomia, aquela brincadeirinha que a gente faz aqui toda a vida, e que na semana que vem eu vou fazer diferente, por isso que eu preciso de mais gente. Nós vamos fazer 2 rodas. A roda da autonomia, primeiro, e a roda da ecologia, segunda. Ou seja, não, o que o Mohan vai nos falar é essa coisa, ele é que fala isso, entende? Não foi nenhum ecólogo que falou isso. É que toda autonomia adquire a sua plenitude numa ecologia. Nessa interação seria... Na interação das diversas espécies com seus nutrientes. Porque todo mundo é autônomo, né? Ah, sim, pá, então bom, é vida, é vida, é vida. Sim, mas daí de repente falta alimentos, de repente vem um e Pode depender. Exatamente. Então, quer dizer, você é autônomo? Ah, sim, tudo bem, você é autônomo. Pode sair pelo mundo fazendo sua autonomia, mas ela Mas vai, precisa interagir. e ela vai ficar limitada pela ecologia. O número de jacarés, se deixasse por eles, pô, cara, Ia ser jacaré. só ia dar jacaré. E nós? Como é que nós vamos fazer? Se deixar por nossa conta, só vai dar humano. Ih, vão se comer tudo. Vamos colapsar. Aí você sabe, não é se comer. O humano não se come. O humano colapsa. Olha, tem uma hora que se come. Não, gente, 10 anos que se come. A necessidade vai ser tão grande pela carne e você vai acabar matando um. Ninguém vai querer gastar energia. Na hora Então, a gente está indo ao oposto da sustentabilidade. É. Claro, nós estamos Mas indo é no oposto. Claro, porque nós
Nós perdemos. Não, mas eu falando sem chegar nesse nível de canibalismo, isso aí é bem oposto mesmo, né? Bem perdido do outro lado. Tem que ter algumas culturas que o canibalismo é uma forma de. Mas pelo menos o canibal mata pra comer, né? Porque o humano que mata por maldade. Nem come, né? Deixa lá e joga em qualquer lugar. Não. Esse sim é ruim. Sobreviventes do Dante. Já viu aquele filme Uma História de Amor e Fúria? Comendo a carne azul. É um filme que conta assim, a história do Brasil, assim, com dois personagens que vão passando, viajando no tempo durante todos os 600 anos, vai até o futuro. E começa com numa tribo indígena, a tribo Tupinambá. É baseado no livro do Veríssimo. Qual o nome? Uma História de Amor e Fúria. Aí, a tribo Tupinambá, ela tem um conflito histórico com os tupiniquins. E aí, quando os portugueses e os franceses chegam, eles trazem um conflito entre portugueses e franceses. Aí, os portugueses seriam os tupiniquins e os franceses são os tupinambás. E aí, eles fomentam uma guerra entre os dois ali na região do Rio de Janeiro. E os tupinambás vão lá e ganham, né, a primeira batalha ali contra os tupiniquins e os portugueses. Matem todo mundo e aí os tupinambás eles tinham esse hábito canibal, né, de comer o adversário como para pegar suas virtudes. Sim, claro. Só que eles comem os portugueses também. E não houve, e o pajé tinha avisado para não comer porque a carne alimentava o espírito de Ayangá, que é o espírito das sombras, não o espírito. Aí o pajé já sabia. Aí depois os portugueses vêm com tudo e detonam eles e fundam o Rio de Janeiro, onde era o centro da aldeia Tupinambá. E aí... Pô, é legal essa história, não sabia. Esse filme é muito bom, esse filme eu já passei na escola, coleciono. Quer dizer que nós temos essa coisa ruim aí, porque eu não comendo as pessoas que eu não Agora eu estou entendendo por que ele diz que é tão ruim. Mas cuidado que ele tem uma portuguesa aqui, ó. Não, um carinho. Uma crítica construtiva. Bom, vamos fazer uma rodada de avaliação, vamos fechar mais a roda. Vamos fechar, fazer uma avaliação. Vamos aproveitar esses 10 minutos para fazer uma avaliação. Cada pessoa diz o seu nome e isso já vai servir de chamada. A Ju vai me ajudar aqui. E a pessoa diz o seu nome e diz uma palavra que, bom, digamos, traduz um pouco a aprendizagem, a avaliação da pessoa com respeito à aula de hoje. Pode ser? A ideia da palavra é uma ideia única boa, que tem muito comum em todos os povos. A palavra é um pouco como sapateado, sabe? No Haiti tem uma música assim de sapateado, com os pés? Não? Sapateado. É uma dança que é uma dança que mexe mais com os pés, vai só os pés assim, faz um ritmo.